Vamos fazer uma oração para a vida da pastora. Que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, venha abençoar a vida dela. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, a tua filha, meu Pai. Senhor da glória, que nessa noite, Senhor, que se chama hoje, papai, usa ela, Senhor, para falar com a tua igreja. Não que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que o papai queira falar com cada um, Senhor, que esteja aqui, Pai. Derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça, visita ela, meu Deus. Visita, Senhor, com toda parte, Senhor, a ponta dos pés, as pernas, Senhor, os braços, a mente. Senhor Jesus, visita ela, Pai. Senhor, venha, Senhor, de encontrar ela. Usa ela nesta noite, Pai, para que venha fazer o teu querer, Senhor. Oh, Pai querido e Pai amado, que ela venha falar com a tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, usa ela. Derrama a tua graça, Pai. Usa ela, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? E a salva do Senhor. Jesus, meus amados. Aí é um prazer assim imenso estar aqui com vocês. Abram as suas Bíblias em Daniel capítulo 10. O tema, né, que foi me dado. Brenda, para não dar microfone. Pode colocar aqui, né? Daniel capítulo 10. Verso 12. Diz assim a palavra. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Amém? E vamos lá para Daniel, capítulo 1. Já foi lido aqui, mas eu vou voltar mais um pouquinho. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo dos 3 anos e no final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel:
Tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, e quem o chefe dos eunucos havia carregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comam das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com seus servos. Soltem, amados. Pode se sentar. Essa palavra, esse tema desta campanha, aonde diz lá, é uma palavra profética, aonde nos diz, Daniel 10:12, então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Daniel, ele foi um jovem escolhido por Deus. Ele nasceu no reinado de Judá, durante o reinado de Josias, e ainda jovem, foi levado ao cativeiro, 605 anos antes de Cristo. Ele pertencia à família real, a uma família de elite de Judá, aonde ele foi escolhido por Deus para entrar lá na Babilônia e fazer a diferença. Nós, servos do Senhor, fomos escolhidos no ventre das nossas mães para ser consagrados profetas das nações e fazermos a diferença por onde nós formos. E quando aqui nessa passagem de Daniel 10:12, que diz que Daniel, por conta da oração de Daniel, todas as orações dele foram atendidas. A nossa oração é atendida quando há um posicionamento nas nossas vidas. E muitas vezes nós não queremos nos posicionar por medo de não dar certo. Você muitas vezes fica falando: Senhor, o Senhor não vai ouvir a minha oração mesmo? Tem certeza? Olha, Jesus, quanto tempo que eu estou orando, estou jejuando. Imagina Daniel, quando ele foi jogado lá, foi colocado na fornalha de fogo ardente. Imagina a situação. Se nós com calor de 30 graus já estamos morrendo, imagina Daniel. Imagina ele e seus amigos, porque ele não aceitou participar e não aceitou viver se contaminando com as finas iguarias do rei. Muitos de nós muitas vezes aceitamos se contaminar com as coisas do mundo. Aceitamos: Senhor, o Senhor não está me atendendo, então tá bom, né? Eu vou dar uma voltinha no mundo mesmo, que aí tá bom, né? Vou experimentar algumas coisas, mas Deus não quer que você faça isso. Estou falando aqui com vasos escolhidos do Senhor. Estou olhando aqui pessoas que têm vida no altar, pessoas que andam de joelhos, pessoas que são pessoas consagradas. E muitas vezes você já parou para pensar em desistir. E falo mais, tem pessoas aqui hoje nessa noite que já pensaram em desistir da própria vida. Infelizmente, é uma realidade no meio cristão. As pessoas acham que Deus não está atendendo a oração e faz aquela seguinte oração: Deus, me leva. Eu digo porque eu já fiz essa oração. E quando nós fugimos do nosso chamado e não aceitamos a guerra que é nos enfrentadas, que aparece em nossas vidas, nós queremos se contaminar com o mundo, se contaminar com aquilo que não é a direção de Deus,
de encher nosso coração de angústia, encher nosso coração de tristeza. E nessa campanha que nós estamos iniciando hoje, é tempo de se separar, é tempo de se resguardar, é tempo de se consagrar na presença de Deus, porque aí vem a honra do Senhor para as nossas vidas. Quando há consagração, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não adianta nada você orar por todo mundo. Ora por um, ora por outro, ora por um, ora por outro. E não se consagra para você orar por você mesmo. Porque muitas vezes nós temos que fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar. Fazer aquela oração de carregar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti e eu não vou desistir. Porque quando você desiste, você entra na fornalha de fogo ardente e muitas vezes você não consegue sair. Infelizmente, Daniel passou também por uma situação onde ele foi levado e entrou na cova dos leões. Tem um louvor que fala: faz o leão jejuar. Daniel não tinha cheiro de carne, por isso que os leões não comeram ele. Ele era um homem espiritual. E nós temos que ser homens e mulheres espirituais. Nós temos que ser servos e servas do Senhor. Aquele que é espiritual, aquele que não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para frente, não olha para trás. Porque muitas vezes a cova dos leões é a boca maldita que se levanta contra nossas vidas. Infelizmente, nós temos que orar e começar a repreender a fofoca do meio do corpo de Cristo. Olhar para aquela pessoa que nos fez mal e perdoar. E liberar perdão e falar: Senhor, me ajuda a perdoar. Tem uns que dá vontade de falar: Senhor, tira do meu caminho. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a perdoar. O Senhor nos ensina a amar. O Senhor quer que a gente ame, por mais que seja difícil, amados. Se você estiver numa campanha dessa de consagração e tiver mágoa com algum irmão seu, a sua oração não vai ser atendida. Desculpa te informar, mas é algo que Deus manda te dizer. Não adianta, porque as nossas orações, elas são interrompidas quando nós geramos mágoas no nosso coração. Então nós precisamos nos posicionar e limpar os nossos corações e falar: Jesus, entra, porque eu estou entrando no meio de uma campanha e eu não vou me igualar no meio dos bastidores de pessoas que querem meu mal. Eu vou me consagrar porque eu sou teu filho. Eu vou me consagrar porque eu quero ser usado como Daniel. Eu vou me consagrar porque Daniel, ele tinha revelações. Agora, se você não se consagrar, que revelação você vai ter? Vai ter a revelação do WhatsApp? Que é aquela revelação que você copia, cola a conversa e manda pro outro? Eita Deus! Forte, né? Infelizmente, amados, nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Infelizmente, existem pessoas que morrem espiritualmente por causa dessas coisas. Sabe? Aquela situação, você vê seu irmão no pecado, vou tirar foto, eu vou mandar para o outro. Não, você vê teu irmão no pecado, você vai dobrar o teu joelho no chão, vai consagrar a sua vida e a vida do teu irmão, e vai falar: Jesus, cuida dele, transforma. Não faça esse tipo de coisa, porque infelizmente as pessoas estão se destruindo por isso. Deixa eu voltar aqui no foco da palavra. A palavra-chave desse livro, de Daniel, desse tema, é consagração. A consagração não é só você ficar batendo cartão no monte sem propósito. Porque infelizmente existem pessoas que vão para monte sem propósito. Obrigada, meu irmão. Sabe aquele que bate cartão lá e fala: eita, vou para o monte hoje. Fazer o quê? Bater papinho, conversar? Olhar
paisagens, não. Nós temos que subir no monte, sim. Eu subo. Inclusive, dia 7, né? Dia 7, tem amanhã com Deus no Monte do Cocaia, que eu tenho feito todo primeiro sábado do mês. Às 8 horas da manhã estarei subindo o monte com um grupo de pessoas. Se você quiser, vá também. Vá, porque tem sido bênção. Mas se consagre. Se consagrar muitas vezes não é só subir monte, não, amado. Se consagrar é fechar a porta do quarto e orar. Às vezes vale muito mais. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus quer te usar no particular. Quer falar contigo no particular. E a consagração, ela é importantíssima nas nossas vidas. Disciplina. Aquilo que o irmão falou, o final, lá em Eclesiastes diz que o bom é o final de todas as coisas. Então, a campanha não é só hoje, são os 21 dias. Eu não consigo estar aqui 21 dias porque, para a honra e glória de Jesus, eu tenho um monte de agenda. Eu nem queria, mas apareceram. Então, agora eu tenho que ir. Então, o que acontece? 21 dias vocês estão aqui, vocês vão consagrar, vão trazer mais um, vão se colocar diante da presença de Deus. Amém? Integridade. Andar em integridade, ser uma pessoa íntegra. Ser aquela pessoa que realmente medita no livro da lei de dia e de noite. Ser aquela pessoa que tem uma vida de santidade. Vida de santidade não é só suas vestes, não. Vida de santidade também é a tua língua. Vida de santidade é o seu separar com Deus. A sua vida no altar. Tem que tomar cuidado com isso. Humildade. Amados, se nós não formos humildes, como que dá para se consagrar numa campanha dessa? Não dá, você tem que se humilhar diante de Deus. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus. A ciência de Deus é a palavra, como eu já falei para meditar. Sabedoria e soberania. Buscar a sabedoria do alto todos os dias para a sua vida. Ser soberano em todas as coisas, na sua oração, na sua consagração, na sua vida no altar, na sua vida com Deus. Você buscar face a face do Senhor. Você ter propósito de jejum, de oração. Eu vou fazer campanha, vou fazer, vou ser íntegro, vou buscar sabedoria, vou ser soberano sobre todas as coisas, porque Deus me faz assentar entre os príncipes dessa terra. Em Daniel 5,17 diz assim: Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Daniel interpretava os sonhos do rei. Daniel interpretava e dava visões para o rei. Daniel era usado, escolhido por Deus, assim como vocês aqui são todos escolhidos. Vocês são servos e servos do Senhor. Poderiam estar aqui falando muito mais, explanando muito melhor essa palavra do que eu, mas eu me humilho na presença de Deus e falo: eu estou aprendendo, eu sou servo do Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa, Senhor, porque eu não quero ter jactância nenhuma na minha vida, não quero ter nenhum tipo de soberba, mas o que eu falo para você: se separe, se consagre na presença de Deus. Amém, amados? Os desafios dessa campanha são desafios mesmo que o Senhor me entregou aqui. Não se contaminar na Babilônia, nem com o sentimento da terra. Não se contamine com os dias maus. Não vai ficar falando mal do presidente, mal do seu chefe, mal de um, mal do outro. Se consagre, não entre no costume da terra. Se você está indo num local que as pessoas ficam falando mal de todo mundo, sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Se reserva. Se separa. Não entre no sentimento da terra. Não entre nesse costume da terra. O segundo desafio: dominar a ciência, o conhecimento dos caldeus e se tornar melhor que eles.
tomar ciência da palavra e se consagrar, buscar a presença de Deus, amém? Não perder a comunhão com Deus sendo disciplinado. O culto começa 19h30. 19h30 esteja na igreja. Isso é disciplina. Se consagre. Infelizmente tem um costume no povo cristão, né? Que é assim, você marca o culto 19h30, o povo chega a 20. Desculpa, quem trabalha é diferente. Mas existem pessoas que falam assim, não, começa 19h30, vou chegar a 20, porque vai começar a 20. Entenderam? Cuidado. Isso é entrar no costume da terra. Isso é fazer parte de uma regra de indisciplina. Nós, como cristãos, temos que ter disciplina na presença de Deus. E a pontualidade é uma delas. Buscar revelação sobre o amanhã, investindo em seu ministério profético. Busque revelações do Senhor. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Busque a revelação. Se aprofunde no conhecimento, no ensino. Se dedique. Mergulhe cada vez mais na presença de Deus. Faça propósitos. Não temer o mal que o inimigo possa fazer. Não tenha medo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele vai te dar escape, vai te dar livramento. Não tenha medo do inimigo. O inimigo vem, a adversidade vem. Mas não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo. Aleluia, Pai. Ser um testemunho vivo do poder de Deus, independente das circunstâncias. Todos nós temos um testemunho de vida. Eu não vou nem entrar no meu, porque se eu entrar, a gente vai fazer vigília. E não é a intenção hoje. Hoje eu estou só na palavra. Temos que ser um testemunho vivo. Um testemunho que olhem para você e falem lá, a ungida de Deus. Lá aquela apóstola que ressuscitou. Lá aquele servo que teve a vida destruída e conseguiu se levantar. Lá aquela pessoa que saiu do crime. Lá aquela pessoa que saiu do anonimato. Mas nós temos que ser testemunho vivo do Deus poderoso. Amém? Atitudes e realizações apostólicas das nossas vidas. Daniel conseguiu não se contaminar por causa do seu posicionamento e da sua disciplina. Você não vai se contaminar. Se você fizer uma consagração mais profunda nesses 21 dias e falar, Senhor, eu vou fazer essa campanha, eu vou jejuar, eu vou buscar a tua presença, e não se contaminar com as coisas desse mundo, com certeza você vai receber a vitória no 21º dia. Não abandonou as práticas de jejum e adoração ao Senhor, como eu acabei de dizer aqui. Aqui tem vários versículos, amados, que se eu for ler todos, não dá. Manteve comunhão orando 3 vezes ao dia. Amados, eu descobri uma chave espiritual. Nossa, apóstolo, tantos anos de ministério eu descobri essa chave. Descobri, amados. Porque olha, existem tempos e estações nas nossas vidas. Às vezes você fica anos no Evangelho e você para. Deus mostra para você um caminho, um portal, uma chave onde você vai abrir portais dimensionais na sua vida. O que é isso? É você orar nos horários proféticos. Quais são eles, apóstola? 6, 9, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas, meia-noite, 3 da manhã. Eu vou orar todos esses? Eu acho um pouco difícil. Mas se você conseguir, faça isso. Vai ser um diferencial na sua vida de oração, de consagração. Mas se você já orar 3 vezes por dia, já vai acontecer um estrago no inferno. O diabo perde quando o seu joelho dobra. Apóstolo, eu estou com um problema, eu não consigo ajoelhar. Sua boca aberta. Nesses horários específicos, o Senhor vai atender a sua oração.
Faça isso, experimente. Eu estou começando a fazer isso. Ah, mas nossa, agora está fazendo. Eu não tenho vergonha de falar. Porque eu orava, mas só que eu orava em vários horários. Agora eu estou orando nos horários proféticos. É diferente. Há um portal aberto. Acordo 5 horas da manhã, 3 horas o Senhor me acorda para orar. É difícil depois voltar a me pegar no sono de novo. Mas amém. O Senhor levanta a nós para orarmos na madrugada. Sabe? Se consagre. Você não precisa estar nesses horários todos como fala? Pronto. Não, está em espírito. Você quer orar num horário que você está no seu trabalho? Dá um jeitinho, vai no banheiro, dobra seu joelho. Sabe? Faça algo por Deus. Faça algo pela sua vida espiritual. Faça essa consagração e você vai experimentar viver o sobrenatural. Por que os muçulmanos são tão ricos, os sheiks árabes? Eles oram em qualquer lugar em direção à Meca. A reza deles, eles adoram outros deuses, adoram Maomé. Eles não adoram Jesus Cristo. Mas se eles que são ímpios fazem isso, nós que somos filhos, vamos fazer para fazer a diferença. Porque é assim que Daniel venceu as suas guerras. Oh, glória, aleluia, Senhor. Recebeu visões e revelação de Deus. Busca na palavra ter visões e revelações do Senhor. Pede para o Senhor te revelar um culto profundo. Pede para o Senhor te mostrar caminho onde não há caminho. Palavras proféticas para você entregar para pessoas. O Senhor vai levantar muitos aqui para serem usados como instrumentos dele, para fazer a diferença na terra. Não adianta mais você ficar no banco sentado. Levanta e anda. Vai fazer a obra. Vai se consagrar. Vai buscar a face de Deus, que o Senhor vai te usar. Amém? Interpretou os sonhos do rei. Ele interpretou. O dom de interpretação de línguas e de sonhos, de visões, está acessível a nós. É só nós pedirmos. A palavra do Senhor fala para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Eu gostaria de ter mais dons de interpretação de sonhos. O apóstolo tem, eu não. Mas o Senhor me mostra muitas coisas, me dá muitos outros dons. Orava, confessava e suplicava o perdão do pecado do povo. Faça isso, amados. Comece a orar, comece a suplicar pelo pecado do povo. Sabe, se levante como intercessor. Se levante para orar por aquela pessoa que está caída. Se levante para orar por aquela pessoa que não tem nem esperança. Porque muitas vezes, é que nem Jó. Jó teve toda a sua sorte mudada quando ele orava pelos seus irmãos. Então é um princípio básico da vida do cristão. Quando nós oramos pelo nosso irmão, a nossa sorte é mudada. E aí vai. Ele não se vendeu nem se corrompeu. Não se venda, não se corrompa. Você não precisa disso. Não se venda, não se corrompa. Não caia nas iguarias do rei. Não caia no costume da terra. Ele foi até o fim com Deus, sem permitir infidelidade em seu coração. Daniel foi muito fiel ao Senhor. Vamos ser fiéis ao Senhor. É mais fácil. Dói menos. Dói menos. Sabe, vamos aceitar o nosso chamado. Dói menos. Tem pessoas que às vezes precisam passar pelo vale da sombra da morte para aceitar o chamado. Foi o meu caso. Mas aceitei o meu chamado. Governou a província da cidade da Babilônia. O Senhor levanta príncipes e princesas aqui nessa noite para governar nesta terra. Ah, apóstola, mas eu vou ser governante? Não estou falando nesse sentido. Você vai se assentar entre reis e
sacerdotes, entre príncipes da terra, e vai fazer a diferença. O Senhor te coloca hoje por cabeça e não por cauda, porque Ele não nos chama para ser cauda, Ele nos chama para ser cabeça, e cabeça é aquele que governa. Receba sobre a tua vida o governo do Senhor. Alcançou um patamar de honra e exaltação do exílio. Vocês estão alcançando um patamar de honra, porque o Senhor fala para mim aqui que vocês vão se posicionar. E o patamar de honra que Ele tem para a vida de alguns aqui, até empresas, o Senhor vai te colocar por cabeça na empresa. Muitas vezes as pessoas, até que me assistem, ficam assim: mas eu não consigo um emprego bom, não sei o que. O Senhor quer te colocar por cabeça, quer te colocar num patamar melhor, quer te levantar, em nome de Jesus, quer te levantar no ministério. Tem pessoas que ficam fugindo, mas Deus quer levantar sacerdotes, quer levantar príncipes e princesas, colocar em patamares maiores. Para você se exibir? Não! Para você viver o melhor dessa terra. Porque o Senhor tem honra para a tua vida. Em nome de Jesus, Ele tem honra. Oh, aleluia, papai. Prosperou nos reinados de Dario, Ciro e o Persa. Quem aqui quer prosperar? Eu quero. Eu quero, porque eu quero ter o melhor desta terra. Para mim não, para mim poder fazer a obra com mais sabedoria, com mais excelência, para eu não ter que ficar dependendo de Uber e ter meu carro, para eu poder fazer as coisas de Deus, para eu poder ir lá no mercado e falar: vou comprar um monte de cesta básica aqui e vou distribuir. Para eu poder chegar lá com o açougue e comprar um monte de coisa, fazer sopão e entregar para vários lugares. Porque é tão difícil ultimamente fazer a obra, amados. Sem prosperidade fazer a obra é difícil. Não estou pregando sobre prosperidade, mas eu estou profetizando que vocês recebem hoje. Em nome de Jesus, assim como Daniel teve no reinado de Dario, de Ciro, rei da Pérsia, vocês também vão ter. Vocês estão numa campanha de Daniel para quê? Para continuar do mesmo jeito? Não, eu não estou. Porque eu fiquei honrada de iniciar a campanha. Porque eu falei: meu Deus, que responsabilidade, né? Porque quando você inicia, você não note. Quando você encerra, você fecha o ciclo. Mas eu digo para vocês, vocês estão no caminho certo. Iniciem, não parem, não olhem para frente, não para trás, olhem para frente, olhem adiante. Que vão falar, deixa eu falar. Vocês acham que não vão falar que eu estou aqui, gente? Glória, glória! Estou nem aí. Eu sei que Deus é Deus que restaura cada um de nós. Deus é Deus que tem mais para a vida de você. Deus é Deus que vai te fazer se assentar entre os príncipes dessa terra. Deus é Deus que te dá escape, te dá livramento, te faz reinar sobre uma terra, te coloca reinado, assim como Ele fez com Daniel. Ele te livra da cova hoje. Glória, glória! Te livra da cova dos leões. Te livra da fornalha de fogo ardente. E te capacita para ser o melhor. E te fortalece. Porque Ele é Deus sobre as nossas vidas. Glória, glória, aleluia! Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E você vai orar sem cessar, assim como Daniel. Você vai se posicionar e pelo menos 3 vezes ao dia você vai orar. Nesses horários proféticos, porque vai fazer toda uma diferença na tua vida. Vão abrir portais e o Senhor vai receber a sua oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Por isso se levante agora. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar porque Deus tem mais. Oh, Rabaxere, canta labalaias. Oh, Rebaxere, basarabas, bebemos. Oh, Rebaxere, canta labalaias. Derrama fogo, Senhor. Derrama luz,
cercado com a promessa. O Senhor te dá livramento. O Senhor te dá livramento de morte. Você vai entrar em lugares altos. O Senhor vai te levar, vai te guiar. O Senhor está levantando e renovando pessoas aqui nessa noite hoje. O Senhor está curando pessoas aqui hoje. O Senhor está trazendo um tempo novo. Um tempo novo. Ser marcado com o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, igreja. Deus falou com você nessa noite? Eu creio que falou. Amém? Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amém? Vem, convida mais alguém. Faça o seu propósito. Eu não tenho vitória para você. A apóstola não tem, os bispos não tem, mas o Senhor tem. Quem tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse primeiro dia. Que o Senhor vai receber, meu Deus amado, o propósito de cada um, seja de jejum, seja de renúncia. Meu Deus, o Senhor sabe que cada um colocou diante do seu altar durante esses 21 dias, Pai. E eu creio que tem vitória, tem resposta. Eu creio que vai ter culto de ação de graça, Pai, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Abençoa a tua serva, meu Deus, que foi a primeira, Senhor amado, a ministrar, meu Pai, meu Deus, nesse primeiro dia de campanha. Abençoa cada um, abençoa os demais, Senhor, que estarão aqui ministrando. Tira os impedimentos desde já, Senhor, e dá vitória em nome de Jesus, ó Pai. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Senhor é o nosso pastor, E nada nos faltará. e vencendo, Em e Jesus. que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde hoje, para todos sempre. Todos digam Amém. e graças a Deus, e as palmas bem alegres é para Jesus. Amém, igreja?